vamos falar da COFINS. É certamente um dos tributos mais problemáticos que nós temos. Desde já falo o seguinte, várias coisas vamos falar aqui, principalmente sobre o tema faturamento e receita, vai valer sem tirar nem pôr para o PIS/PASEP. Bom, COFINS significa Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Então, é um dinheiro que vai financiar o sistema como um todo, Previdência e Assistência. Ele está regido pelo artigo 56 da DCT, da Constituição, visa financiar toda a Seguridade Social, tá? E ela tem como hipótese de incidência o faturamento mensal. E a base de cálculo é o faturamento mensal da empresa. Bom, o que é faturamento? Posso dizer que esse é um dos temas mais controvertidos do direito tributário. Não tanto pelo conceito, mas por todos os debates tributários que isso já gerou. Vamos ver a doutrina. A doutrina faz uma diferença radical entre faturamento e receita. Tá? Faturamento vem da ideia de faturar, ou seja, você emitir uma fatura numa venda. Vai vender, você vai emitir uma fatura. Só que realmente faturamento não é simplesmente emitir a fatura. Faturamento é, de fato, o dinheiro que você ganhou com a sua operação. Para a maioria da doutrina, então, faturamento é aquele recurso, é aquele dinheiro que eu ganho com as minhas operações típicas. Fabiano Del Prado Tomé diz o seguinte, que faturamento acha consubstancia os valores percebidos em decorrer da realização de operações compreendendo exclusivamente o preço da mercadoria e serviço. Por esse ponto de vista, faturamento é aquilo que vai me derivar da minha atividade típica. Tá? Já a receita será algo mais abrangente, que poderia angariar coisas que não são da minha atividade típica. Por exemplo, a venda de ativos imobilizados. Sei lá, eu vou vender um maquinário que já não é mais da minha empresa porque eu vou adquirir um novo. Ou eu vou me desfazer de uma unidade produtiva. Vai entrar um recurso. Isso é receita. Tá? Então, nesse sentido, receita e faturamento seriam diferentes. Tá? O próprio Fabiano diz o seguinte, vai ficar com a mesma autora. A receita consiste em qualquer ingresso de valores decorrentes ou não de atividade do contribuinte, apresentando, assim, maior abrangência. Até o aporte de sócios vira receita. Então, para a doutrina, receita e faturamento são diferentes. Jurisprudência e lei manda isso passear. E consideram receita e faturamento sinônimos. Vamos ver para e passo cada um dos elementos e fazer várias conclusões parciais ao longo dessa aula, tá bom? Bom, segundo o parágrafo 1º, artigo 3º da Lei 9718/98, tá? Que não foi recepcionada pela emenda 20 de 98, entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercido e a classificação contábil adotada. Veja o que eu vou reler aqui. Receita bruta é a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. Então, por essa lei, seria toda a receita, tudo que entrou na pessoa jurídica, pouco importante da origem e como eu classifico contabilmente. O STF diz o seguinte, a jurisprudência do STF Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta anterior à emenda 20, consolidou-se no sentido de tornar a expressão receita bruta e faturamento como sinônimos, jungindo-os à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadoria e serviço. É inconstitucional para o primeiro artigo 3º da Lei 9718/98, no qual ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoa jurídica, independente da atividade por elas exercida, por elas desenvolvidas, ou classificação contábil adotada. Professor, o que isso quer dizer? Bom, para vocês entenderem melhor o que estou dizendo, a gente precisa dar um passo atrás. A Constituição
até a emenda 98, falava no artigo 95, inciso 1, que a contribuição de segurança social iria incidir sobre dos empregadores, incidente a folha de salários, faturamento e lucro. Então, a Constituição falava em folha de salário, faturamento e lucro. Tá? Veja que ela não falava receita. Tá? Falava só em lucro e faturamento. A lei definiu a receita bruta. Tá? O STF diz o seguinte, olha, receita bruta é igual a faturamento. E faturamento vem de serviços e mercadorias típicas que a empresa atua. Tá? Então, e veja, antes da emenda 20, era esse termo da STF. Antes da emenda 20, quando o inciso 195 tinha apenas o inciso 1 falando folha de pagamento, faturamento e lucro, faturamento significava o quê? A receita bruta. Tudo que eu adquiri com os meus serviços e a minha mercadoria, com a minha atividade típica. Tá? Aí a lei de 98 tentou dizer o seguinte, não, olha, vai ser irrelevante o tipo de atividade. Então, olha, pode inclusive ser tributado o que não é atividade típica. Mas a Constituição não permitia isso. Então, veio a lei 98 e depois veio a emenda 20. Só que como essa lei de 98 foi feita ainda sobre a antiga redação da Constituição, essa lei não foi recepcionada pelas mudanças que a emenda 20 fez. O que aconteceu foi o seguinte, o legislador fez a lei e vendo que ele tinha feito coisa errada, mudou a Constituição. Só que o STF disse, não, olha, não dá. Se tivesse mudado antes a Constituição e feito essa lei, tudo bem, mas você fez primeiro a lei e depois mudou a Constituição. E o que é que a Constituinte mudou na Constituição? Desmembrou o inciso primeiro em três alíneas. A linha A fala da folha de salários, a linha C ficou com lucro e a linha B ficou com receita ou faturamento. Então, antes falava só faturamento. Aí passou a falar que vai tributar receita ou faturamento, dizendo o seguinte, olha... Bom, mas até aqui nós temos conclusões preliminares. A legislação e a jurisprudência tratam como sinônimos os termos faturamento e receita. Tá? B. A ampliação do conceito de receita bruta para incluir a totalidade das receitas oferidas pela pessoa jurídica foi declarada inconstitucional por incompatibilidade com o texto primitivo da Constituição, que não falava de receita, falava só de faturamento e lucro. A emenda 20 incluiu o termo receita ao lado de faturamento, afastando argumentos em prol da não incidência do tributo. O que é que o Constituinte fez? Já que tu está dizendo que faturamento é um negócio mais restrito do que receita, eu vou dizer o seguinte, vai tributar ou faturamento ou receita. Então, olha, ainda que vocês entendam que o faturamento é só aquilo que decorre da atividade e faturamento é igual a receita para vocês, ou ainda que vocês entendam que olha, faturamento é só aquilo que decorre da atividade típica e a receita é tudo, vocês vão tributar qualquer um dos dois, porque é ou. Tá? Bom, em 2003, a Lei 10.833, no artigo 1º, determinou o seguinte, tem como fato gerador o faturamento mensal, a contribuição social, né, a COFINS tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendida o total de receitas oferidas pela pessoa jurídica, independente de sua denominação ou classificação contábil. O que
a lei fez foi o seguinte: olha, antes eu tentei igualar a receita e faturamento, e como a Constituição só falava em faturamento, e eu mudei a Constituição depois da lei, o STF declarou inconstitucional. Tá ok? Agora, eu já fiz a mudança da Constituição lá atrás, em 98, botei receita e faturamento juntos, ou tributo um, ou tributo outro, e eu estou fazendo o seguinte agora: eu estou igualando. A lei iguala, a lei define faturamento mensal como total de receita oferecida pela pessoa jurídica, independente da denominação contábil ou classificação contábil. Ou seja, aquela distinção que de doutrina, olha, faturamento decorre da atividade típica e receita é tudo que entra, pouco importa. Porque, por direito, para o artigo 1º da Lei 10.883, faturamento é toda a receita. De certa forma, a receita bruta da empresa, tudo que entrou no caixa vai ser faturamento. Por esse artigo simples aqui da lei, tá? E o lucro, que é o que eu ganho depois de pagar tudo, aí sim, aí isso aí é outra coisa. Aí vai ser tributado também, só que por outro tributo, CSLL, que nós vamos estudar. O parágrafo 1º do artigo 1º diz o seguinte: total de receitas. A receita bruta da venda de bens e serviços nas operações de conta própria ou alheia e todas as demais receitas oferidas para pessoas jurídicas. Olha a malandragem da legislação. A receita bruta compreende tanto o que ela ganha com a atividade típica, ou seja, bens e serviços próprios, e outras receitas que a pessoa jurídica oferiu. Tá? O conceito, aí vem o jurisprudência. O conceito de receita bruta, sujeito à incidência da COFINS, envolve não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas também a soma de receitas oriundas do exercício de outras atividades da empresa. Tá? Então, assim, para a jurisprudência, como do STF, como faturamento ou receita foram praticamente igualados pelo Constituinte reformador, diz o seguinte: olha, a COFINS vai incidir sobre a receita bruta, que vai compreender o que vem da atividade típica, mais outros recursos da empresa, ou seja, vem de tudo. Conclusões preliminares. A legislação anterior à emenda 20 de 98 confirmou a sinonímia entre o faturamento. A legislação posterior, à emenda 20, confirmou a sinonímia entre faturamento e receita. Também voltou a desconsiderar conceitos de contabilidade de atividades exercidas para a classificação de receita. Então, pouco importa como eu vou classificar contabilmente. O que interessa é o que está entrando, eu vou tributar. E a jurisprudência confirmou que a amplitude do conceito de receita abrange faturamento abrange receita, enfim, são sinônimos. Tudo que eu ganhei com a minha atividade típica e outras receitas que não necessariamente são da minha atividade típica, por exemplo, venda de ativos imobilizados, venda de patrimônio, ou até ganho no mercado financeiro que a empresa faça, sei lá, ela pega o meu faturamento e aplica durante o mês e tem dividendos, tudo isso vai ser receita ou faturamento sinônimos que vão ser tributados pela COFINS. Bom, o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 9718/98 lista os valores a serem excluídos da base de cálculo. Então, algumas coisas são excluídas do conceito de faturamento ou receita. Por exemplo, receitas isentas, receitas não operacionais, decorrente da venda de ativos permanentes, que é o que eu tenho dado como exemplo, mas vejo como a legislação exclui. Receita decorrente de vendas canceladas, eu vendi, a venda foi cancelada. Entre outros que remete da leitura. Bom, o inciso 1, parágrafo 2º, artigo 3º da Lei 9718/98 diz o seguinte: exclui-se da receita bruta as vendas canceladas, os descontos condicionais concedidos, e aqui vem o pulo do gato, o imposto sobre produtos finalizados, o imposto sobre operações de construção de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ICMS, quando cobrados pela venda de bens ou prestador de serviços
na condição de substituto tributário. Então vejam, eu vou excluir na receita bruta, ou seja, eu vou excluir da base de cálculo do PIS/COFINS, que é a receita bruta do faturamento, tá? Eu vou excluir da base de cálculo da COFINS o IPI, a base de cálculo, apenas quando cobrado pelo vendedor de bens ou prestador de serviços na condição de substituto tributário. Ou seja, eu só vou excluir da minha receita bruta, da minha base de cálculo do PIS/COFINS, o ICMS e o IPI, quando eu for substituto tributário, ou seja, quando eu estiver substituindo alguém. Sabe aquela ideia de substituição tributária? Eu estou na cadeia produtiva, eu vou pagar o meu tributo, eu tributo, sei lá, de quem veio antes de mim. Tá? Imagine uma fábrica de uma montadora. Em vez da fábrica de couro, em vez da fábrica de metal pagar o tributo, quem vai pagar é a fábrica de carro, tanto o tributo da fabricante de metal quanto da montadora. O que acontece? Eu vou poder descontar IPI e ICMS quando eu estiver pagando o COFINS de outra pessoa da cadeia produtiva, porque também tem substituto tributário no COFINS. Agora, se é a minha atividade que eu estou fazendo ali, por exemplo, eu estou fabricando aquele patrimônio, e ali vai incidir IPI, ou então eu estou fazendo circular mercadoria, então o meu ICMS, o meu IPI, segundo a Lei 9718/98, vai compor a base de cálculo do COFINS. Por quê? Porque vai ser considerado receita bruta. Então, o que a legislação faz é o seguinte: ela não permite que eu exclua da base de cálculo tributos. Então, o COFINS, pela lei, incide sobre tributos. A ação de inconstitucionalidade 18 tenta discutir isso. A gente vê dois argumentos em favor da inclusão desse tributo. Os impostos integram um custo, assim como energia elétrica e outros demais insumos. O custo integra o preço do produto que comporá a receita, logo a inclusão será condicional. Se a lei tem a necessidade de expressamente excluir o imposto de certos casos, é porque a Constituição os incluiu no conceito de faturamento. Então, para os defensores da inclusão, são alguns argumentos que defendem que eu devo incluir esses tributos na base de cálculo do COFINS. Talvez o grande argumento contra a inclusão seja justamente o fato de você estar fazendo imposto em cascata. Seja o fato de que eu não faturo o ICMS, eu não faturo o IPI. Eu, como empresário, eu estou apenas recolhendo o tributo e repassando esse custo para o consumidor. Quando eu vendo um produto, o que acontece? Qual é a lógica da legislação? E você fabrica um imposto, você vai circular mercadoria. E você circulou mercadoria, você paga o ICMS. Só que o quanto eu paguei de ICMS, eu vou incluir no meu preço lá na venda do produto. Então, eu estou fabricando esse celular aqui e eu pago R$30 de ICMS. Eu vou pegar aquele valor que eu paguei de ICMS, eu vou botar no valor do celular e vou cobrar esse celular de, sei lá, em vez de R$1.000, 1.030 para recuperar o meu ICMS. A legislação diz que você está faturando o ICMS. Só que os defensores da exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS dizem o seguinte: não, eu não estou tendo faturamento, estou só recompondo um valor que eu perdi. Eu estou só fazendo uma recomposição de perdas. Eu não estou efetivamente faturando. Isso, quem está faturando é o Estado que está recebendo esse tributo. Eu só estou repassando o custo. Não estou tendo faturamento de fato. Aquela DC não foi julgada ainda, mas o recurso extraordinário 574-706, recente em 2019, teve seu julgamento concluído. E excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. E aí, depois que a gente estudar o PIS/COFINS no próximo aula, a gente vai entender melhor. Mas ele falou: olha, tanto para o PIS/COFINS tanto para o PIS/PASEP quanto para o COFINS, eu não vou colocar na base de cálculo desses tributos o ICMS. Então, o que nós temos sólido hoje, o STF entende que eu não vou incluir na base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP o que a empresa pagou de ICMS.
Então, se você pagou ICMS, você não está faturando aquele, você está apenas pegando dinheiro e passando para o Estado. Isso implicou num ganho tributário inacreditável para o contribuinte. Fora a possibilidade de reaver nos últimos 5 anos. Por analogia, eu posso também defender a exclusão do IPI e do ISS. E já há várias ações pedindo para se aplicar a exclusão do ISS da base de cálculo do COFINS das empresas de prestação de serviço. E tem ganhos de causa. Então, as outras conclusões preliminares. A lei impõe a inclusão do IPI e do ICMS na base de cálculo do COFINS, exceto nos casos de execução tributária, quando eu estou, na verdade, pagando o tributo de outra pessoa. A doutrina questionou essa inclusão, o STF, em recurso ordinário, excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS, PASEP e da COFINS. E com base nessa decisão, a gente pode excluir outros tributos que compõem base de cálculo desses tributos. Na verdade, a gente pode até discutir isso como ponto de partida para excluir todas as situações em que eu incluo na base de cálculo de um tributo outros tributos, salvo se a Constituição permitir. Bom, alíquotas. Tem o regime cumulativo e não cumulativo. No regime cumulativo será de 3% e no não cumulativo 7,6%. Tá? Será alíquota específica para os produtores e importadores de derivados de petróleo e para a receita bruta oferida com a venda de álcool, inclusive para fins carburantes. A alíquota específica, lembram-se, é o valor em dinheiro. Tá? O alíquota de valor é em percentual. Então, como derivado de petróleo você pode botar em litros, de álcool e derivados você também pode calcular em litros, você estabelece uma alíquota específica, um valor financeiro para, olha, cada litro você paga tanto. Tá? Bom, recomendo vocês a pesquisarem sobre o que a legislação, as decisões recentes do STF sobre a exclusão do ICMS do PIS/COFINS para aprofundar um pouco mais os estudos. Tá bom?